A história se passa em 2020, no meio do mês de março, final da estação de verão, mais precisamente dia 16 de março, em São Paulo, capital, no país Brasil. Aqui começamos a ter notícias sobre a pandemia do Covid-19 e como prevenir, com uma alta possibilidade da doença chegar até o Brasil. Jorge, nosso protagonista, é um garçom de um restaurante noturno popular no centro de São Paulo. Apesar do calor intenso e por ainda estar no verão, tem uma regra bem estrita e obrigatoriedade de usar uma camisa branca com gravata borboleta, calças pretas e sapatos com uniforme. O calor de usar esse uniforme é infernal. Muitos de seus colegas não aguentam mais de 3 meses nesse emprego. Mas Jorge, como é pai de família, de 2 filhos e uma esposa, precisa desse emprego. Os primeiros clientes começam a chegar. São 6:30 da noite. A temperatura está em 28 graus Celsius, mesmo já sem a luz do sol. Jorge atende esses clientes, disponibiliza o cardápio, clientes os quais ele já conhecia, um casal de idosos que são fregueses do restaurante. Vinham toda segunda-feira comer o especial da casa: arroz, feijão, ovo frito, bife acebolado e uma salada de alface para acompanhar o prato. Prato esse muito comum no Brasil. O senhor pede uma cerveja bem gelada e comenta: com esse calor, Jorge, nada melhor que uma boa cerveja gelada. A esposa de Geraldo, Dona Ana, não muito contente com o jeito do seu marido bebendo logo cedo, reclama com ele. Horas, Geraldo, ainda é muito cedo para tomar álcool. Amanhã temos vários compromissos. Não podemos dormir tarde. Geraldo comenta com ela e tenta fazer uma piada para que Jorge entenda e o clima fique menos tenso. Mas mulher, já não te disse que segunda-feira é minha nova sexta-feira? Esse é meu lema, Jorge. Se você viver sempre pensando em quando pode aproveitar a vida, você nunca irá aproveitar ela. Jorge dá uma risada de canto de boca e comenta: eu concordo em partes, mas não sou muito fã de bebidas alcoólicas, apenas em festas e casamentos. Como já faz alguns anos que eu vou em um ou outro, não tenho mais este costume de beber. Seu chefe, Arthur, de longe vê Jorge perdendo tempo com apenas um cliente. Descontente com o começo da noite, já começa a gritar com Jorge para não ficar de conversas. A televisão ligada começa a passar reportagens sobre como a pandemia pode ser evitada com o uso de máscaras. Seu Arthur fica mais irritado e fala: graças a essas ideias de máscara e não ter proximidade das pessoas, estamos perdendo clientes. Como eles vão reparar isso? Não temos o luxo de ficar perdendo dinheiro com problemas que outros criam. A noite continua e outros clientes chegam até dar meia-noite, que é quando o restaurante fecha. Jorge leva cerca de 1 hora para chegar em sua casa. Já são 1:30 da manhã. Ele só tem tempo de tomar um banho, cumprimentar a esposa e ir dormir. No dia seguinte, Jorge acorda às 10 horas da manhã, ajuda sua esposa a ir para seu emprego. Às 5 horas da tarde, Jorge sai para ir para seu emprego no restaurante. Sua tosse começa a ficar mais forte, toma um pouco de água e se troca para começar o seu turno. Quando está começando a dar 8 horas, Jorge começa a passar mal. Dores na cabeça, muita tosse e cai no chão desmaiado. Quando volta a recobrar consciência, ele já se encontra em um hospital. Vê sua mulher e fica preocupado. Por que estou aqui? Eu estava bem até pouco. Sua mulher pede para ele se acalmar e o avisa que ele deu positivo para a Covid-19. Sua mulher, Isabela, responde: você vai ficar bem. Tudo ficará bem, mas precisa repousar. Após 1 mês internado, Jorge é liberado do hospital. Ele foi um dos sobreviventes da primeira onda da Covid-19. No dia seguinte, Jorge se vê motivado a voltar a trabalhar e cumprimenta seus colegas que estão felizes com seu retorno. Mas logo é chamado para conversar com seu chefe Arthur. Em sua sala, seu chefe pede para que ele feche a porta. Vejo que está melhor de saúde, Jorge. Isso é bom. Sim, estou bem disposto e com saúde de trabalhar aqui, comenta Jorge. Fico feliz com isso, mas temo que não tenho boas notícias para você, responde seu Arthur. Jorge muda sua expressão de feliz e contente para uma expressão mais cautelosa e receosa e comenta: mas o que aconteceu? Há algo que eu possa ajudar? Seu chefe, triste e desolado, comenta: eu sinto muito, Jorge, mas eu estarei fechando o restaurante. Jorge volta ao trabalho desolado e sem esperanças. Após 1 semana sem arrumar outro emprego, as notícias sobre os casos de Covid-19 aumentam. Mais mortes são contadas. Jorge não sabe como agir. Passa no mercado para comprar algumas coisas e se vê comprando cervejas, o qual não tinha o costume de consumir. Pega apenas uma garrafa de 500 ml, a qual tomava quando era mais novo, antes de se casar. Sua esposa chega por volta das 8 horas. Quando chega em sua casa, vê Jorge desmaiado no sofá. Ela fica aflita e começa a acordar ele, quando sente o cheiro de cerveja. Ela fica brava e descontente com seu parceiro, que começou a beber.
sabendo dos problemas que vinha enfrentando sozinha desde o mês que ele ficou hospitalizado. Após algumas semanas passarem, Jorge começa a ter o costume de todo dia tomar cerveja, ficar bêbado desde o meio-dia até de noite. Ignora seus filhos e não tem mais vontade de procurar emprego. Quando chega a 2 meses assim, Isabela decide largar Jorge. Disse que iria voltar a morar com sua mãe e levar os seus filhos. Passam-se mais 2 meses, estamos em agosto. Jorge não consegue mais pagar as contas e seu aluguel venceu. O corretor da imobiliária vai até sua casa e toca a campainha. Olá, boa tarde. Eu sou José da imobiliária e vimos que o senhor não tem pagado o aluguel dos meses anteriores. Iremos lhe dar uma semana de aviso prévio para pagar ao menos um mês do que o está devendo. Se você demorar mais que isso... Jorge, irritado com a notícia, grita com o homem da imobiliária. Você acha que eu já não sei? Experimenta ficar desempregado numa pandemia. Não tem mais emprego. Como você acha que eu irei pagar o aluguel? Eu compreendo o seu problema, amigo, mas não posso fazer nada. Esse é o meu trabalho. Se você passar mais 2 semanas sem pagar, será despejado. Jorge bate a porta com força. São 6 horas da noite. Esse seria o final de 2021 para Jorge. Um homem simples e trabalhador, que perdeu o emprego devido às consequências de uma pandemia mundial, entrando em desespero e tristeza. Essa é uma história fictícia, mas não deixa de ser uma realidade de muitas pessoas. Por isso é importante estar junto e disposto a ajudar pessoas nessas mesmas situações.